João capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 até o final. Antes de começarmos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez o Teu Espírito Santo nos coloca diante da Tua palavra. Nós somos agradecidos, ó Senhor, por esta bendita provisão do Teu Espírito. E mais uma vez, diante desta Tua oração, nós nos colocamos na dependência e no dispor do Teu Espírito Santo. Pedimos que, pela Tua misericórdia, o Senhor lance a Tua luz e mostre algo da beleza do nosso Cristo, da glória do nosso Pai e também da glória da Igreja. Nos colocamos, ó Senhor, na Tua dependência, porque precisamos, ó Senhor, de Ti. Suplicamos, ó Senhor, que de alguma maneira o Senhor conceda o entendimento aos nossos corações e assim também renove o nosso entendimento da Tua palavra. Te pedimos toda a habilitação, te pedimos todo o suporte ao Senhor para esta hora. Fala conosco mais uma vez, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Assim nós nos colocamos, ó Senhor, na Tua dependência, junto uns com os outros. Habilita-nos e capacita-nos para compreender e para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, porque temos a Ti mesmo nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos ler aí toda essa oração do nosso Senhor e suplicar que Ele assim nos conceda algo da parte dEle mesmo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a Teu Filho, para que o Filho te glorifique a Ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o Teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram Teus, Tu nos confiaste, e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de Ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente Te conheceram, que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. Ora, todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome, que me deste.
e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste, antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, esta oração do nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus, com toda certeza é uma oração que expõe de maneira tão bonita o coração direto do nosso Pai e também o coração direto do próprio Filho de Deus. Qual a motivação principal do coração do Pai e qual a motivação principal do coração do Filho? Somente pelo Espírito Santo é que nós podemos tocar alguma coisa desta oração. E dependemos totalmente da intercessão do nosso Senhor, do próprio sumo sacerdote, que fez essa oração escrita por João, e a intercessão do próprio Espírito Santo. Não há outro caminho. Não há como tentar estudar esta oração de maneira natural, de maneira didática, porque a dependência é total do Espírito Santo. Essa oração, de uma forma ou outra, ela é sim um gemido inexprimível, a não ser que o Espírito Santo lance alguma luz sobre ela. Então, contamos com essa habilitação e com essa intercessão para essa hora, tanto do nosso Senhor Jesus, o próprio sumo sacerdote, e também do Espírito Santo. Antes de fazermos algumas considerações, se nós abrirmos no livro de Hebreus, no capítulo 7, Hebreus capítulo 7 e depois Romanos capítulo 8. No capítulo 7 da carta aos Hebreus, o versículo 25, está assim: Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o nosso sumo sacerdote, é Jesus, o nosso intercessor, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então esse é o nosso sumo sacerdote. Se nós olharmos no capítulo 3, no versículo 1, está assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É esse que está fazendo aquela oração ali em João 17. Esse é o nosso intercessor. No capítulo 8, o versículo 1, diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos, veja essa palavra, é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele não só é um sumo sacerdote, mas o essencial de todas as coisas é que nós o possuímos, tal sumo sacerdote. É por esse motivo, por ele ser o sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos e pode interceder com as realidades deste trono. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Temos um acesso direto a ele. Por isso que no versículo 1 do capítulo 3, existe aquela palavra considerai ali. Volte lá novamente. Considerai, porque somos participantes deste chamamento. É por isso que isso é o mais importante de tudo, que nós possuímos tal sumo sacerdote. Consideremos atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, porque está falando da sua humanidade. É esse homem que intercede ali em João capítulo 17 e expõe, e há uma grande lição para nós ali, como homem. Ali é o santo, o homem perfeito, separado dos pecadores, sem mácula, puro. Queridos irmãos, por que nós, que somos pecadores, contaminados por inteiro com o pecado, não temos coragem diante de Deus de abrir o nosso coração? Por quê? Fica aí para a nossa reflexão. O nosso Senhor, naquela oração, Ele abre o seu coração. E Ele demonstra de maneira tão bonita o que está concentrado ali. Qual é o seu anelo? Ele anela por aqueles que Ele salvou, por aqueles que Ele chamou, que também são deficientes e pecadores. Um homem que não precisava repartir com ninguém o seu coração. Mas nós precisamos aprender, com esse sumo sacerdote, a repartir e abrir os nossos corações para com Deus e uns para com os outros. Se nós queremos adentrar na nossa experiência, no lugar em que Cristo adentrou, no Santo dos Santos, em nossa experiência, este é o caminho. Não há outro caminho. Coração fechado, velado, em que o Senhor não pode encontrar espaço, não entrará na experiência como do Senhor, de estar no Santo dos Santos, em sua presença. Ele não precisava abrir o seu coração, mas nós, como homens, precisamos aprender com ele, com o sumo sacerdote.
Por que as reservas dos nossos corações, queridos irmãos? Por que ocultamos essas coisas do próprio Deus? E por que ocultamos também um dos outros? Somos chamados a uma comunhão. Somos chamados à comunhão com o Pai e com seu Filho. Somos chamados para glorificar o Pai e o Filho. E somos chamados, escute isso, para glorificar uns aos outros. Glorificar uns aos outros, irmãos, nessa realidade de comunhão, nunca é glória pessoal. São duas coisas totalmente opostas. E não é glória de homens. Se nós queremos que o nosso Pai Celestial seja glorificado, o Filho seja glorificado, o Espírito Santo honrado, então aprendamos a abrir os nossos corações na nossa vida de comunhão, uns com os outros. Porque esse é o caminho para o trono. Que o Senhor possa expor já. Se Ele não expor hoje, seremos expostos em Sua presença. Somos chamados para viver na comunhão do Pai, na palavra e uns com os outros. Somos chamados para essa comunhão do Deus triuno, do Pai, se você preferir assim, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou então comunhão com o Pai, com a palavra e uns com os outros. Porque o Espírito Santo é o Espírito que une essa relação. Tanto na oração ali, de João 17. É Ele que une. O Espírito Santo está envolvido naquela oração. Ali não está só o Pai e o Filho e a igreja. Mas ali está o Espírito Santo, ligando, unindo aquela comunhão, aquela glória que o Filho teve junto com o Pai antes que houvesse mundo. É o Espírito Santo que está unindo aquela comunhão. É o Espírito Santo que está ligando aquela comunhão do Pai, do Filho e conosco. O Espírito Santo está diretamente envolvido naquela oração. Aqui em Hebreus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o intercessor. Ele é o sumo sacerdote. Ele é Jesus. É um homem que assentou à destra do trono da majestade nos céus. É um homem intercessor. Mas eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 8. E a palavra é a mesma, ali de Hebreus 7. Que Ele vive, o nosso Senhor Jesus, vive aonde? Hoje, Ele vive em seu trono. Ele é o intercessor. Ele é o paráclito. Porque é o mesmo intercessor. Ele está no trono, à destra de Deus, e vive sempre para interceder por nós. Agora, quem que pode unir ou ligar a terra com esse trono? Jesus, o nosso intercessor, está lá, não é? Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus e foi recebido na glória. Foi recebido no trono. E lá está o nosso intercessor. Então veja o que Paulo diz em Romanos 8, o versículo 26. Mas o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. A ideia aqui é que nós não sabemos ligar o trono adequadamente. Nós não sabemos ligar corretamente. É a ideia desse versículo. Não é que nós não sabemos orar. Saber orar é saber ligar terra e céu. É ligar a terra com o céu. Então veja isso, que assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos ligar como convém. Mas o Espírito intercede. Está vendo aí? Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então aqui quem é o nosso intercessor?
hoje, presente, que foi enviado pelo próprio sumo sacerdote, depois de ter consumado a sua obra, ter realizado a obra da salvação, ele enviou o Espírito Santo, o Paráclito, que é citado por João. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se o Consolador não virá, como que nós iremos ligar terra e céu? Como que poderíamos adentrar naquela oração de João 17? Ela estaria simplesmente velada, fechada para nós. Então, irmãos, aquela oração de João 17 é, de alguma forma, um gemido inexprimível do coração do nosso Senhor Jesus para com seu Pai. E um gemido do Pai para com seu Filho. E uma exposição tão bonita do coração do Filho para com a sua igreja, ou para com a sua noiva. Então que o Senhor nos ajude. Graças a Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, e Ele já está lá, como garantia de que nós também podemos estar lá, porque o Espírito Santo foi derramado, e Ele nos ligou e nos uniu a esse trono. Nossa vida aqui na terra é só passageira. É os pés que estão aqui. Mas o nosso coração, a nossa mente e a nossa devoção deveria estar lá, no trono. Porque esse é o coração do nosso Senhor. É por isso que Ele anela. E Ele rasga. Eu acho que é a melhor palavra. Nenhum outro lugar Ele faz isso. Ele rasga o seu coração. Ele não tem vergonha de dizer que estes são os meus irmãos. São pecadores, mas são os meus irmãos. E nós? E nós? Abramos os nossos corações diante de Deus, na presença de Deus, e uns com os outros. Se queremos provar dessa vida, desse sumo sacerdote, em nossa experiência. Fecha-se aquele ciclo que falamos. Pense nisso. Não veja o Deus triuno, nem numa linha vertical, e nem mesmo, irmãos, numa linha horizontal. Peça ajuda ao Senhor. Veja o Deus triuno num ciclo, onde você não vai encontrar nem o começo e nem o fim. É a melhor maneira, por causa da nossa limitação, de contemplar essa comunhão do Deus triuno, a qual nós somos participantes dela. Eu mesmo já citei que o correto talvez seria ver numa linha horizontal. Então apague, passe uma borracha, porque não é a melhor maneira. Se nós traçarmos uma linha vertical, pior ainda. Então Deus o Pai é o primeiro, o Filho o segundo, e o Espírito Santo no último. Mas se traçarmos uma linha na horizontal, talvez quase a mesma coisa. Então começamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você conhece sua Bíblia? Você conhece o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1. Qual é a ordem que está lá? Quem vem primeiro? Deus. Quem vem segundo? O Espírito. Quem vem terceiro? A palavra, o verbo. Sabe por quê? Porque não tem uma ordem de começo e de fim. Ele é eterno. O Deus triuno é eterno. Então não tem começo e nem fim. Se o Senhor abrir os nossos olhos, aonde nós começarmos, no coração e no propósito de Deus, estaremos certos. Se começarmos na comunhão, estaremos certos. Porque louvado seja o nosso Senhor. Porque assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles em nós, a igreja. Se colocarmos a comunhão de lado,
perderemos a beleza da comunhão do Deus Trino. Se ficarmos só com o Pai, perderemos a beleza da comunhão com o Filho. Se ficarmos só com o Filho, perderemos a beleza e a comunhão do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude nesse assunto. Reunião passada nós vimos a plenitude da comunhão em Cristo e a igreja. Hoje nós podemos mudar um pouco. Podemos falar da plenitude da comunhão da igreja e a nossa satisfação em Cristo e o nosso gozo completo. Então vamos ali para a oração de João. Vamos ver algumas coisas juntos. Nos primeiros 5 versículos, nós já citamos, nós encontramos aí a glória do Pai e a glória do Filho. Logo no versículo 1, está assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me conferiste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Uma relação do Filho eterno com o Deus eterno. Essa relação indissolúvel, como nós falamos. Por um lado, aqui nós temos a plena comunhão do Pai com o Filho e com a igreja. Aqui nós encontramos a glória do Pai, a glória do Filho e a glória da igreja. Quando nós lemos Efésios capítulo 3, nós encontramos ali a glória de Cristo e a glória da igreja. Mais especificamente, para colocarmos numa ordem mais correta, em Efésios capítulo 3, nós poderíamos sim inverter sem nenhum erro, mas poderíamos colocar ali a glória da igreja e a glória de Cristo. Abra lá comigo para os irmãos observarem isso. Efésios capítulo 3. São 2 orações. A oração do nosso sumo sacerdote em João, no capítulo 17, capítulo 3 da carta aos Efésios, do versículo 14 até o verso 21, é uma oração de Paulo. E essa oração expõe, de alguma maneira, as mesmas realidades da oração do nosso Senhor Jesus, com essa distinção a ser feita. Então aqui nós poderíamos colocar dessa forma: a plena comunhão da igreja e com Cristo, ou a glória da igreja e a glória de Cristo, sem nenhum erro, não é? Porque, irmãos, há uma glória, sim, da igreja, e há uma glória de Cristo. Ela está reservada e exposta no coração do Senhor. Ela está exposta e escancarada na oração de João 17, o seu anelo. Pense na relação de um pai e um filho. O filho ama o seu pai. O pai ama um filho. Mas é muito interessante, porque quando esse filho encontrar uma noiva, o seu coração também é repartido com a sua noiva. E ele passa a ter anelo por essa noiva, porque essa noiva passa a ser a sua amada. O filho ama o pai ama o filho, mas agora o coração do filho encontrou uma noiva, pelo qual o seu coração anela e muito. Se o nosso Senhor Jesus é majestoso, para Ele, a igreja e a noiva é majestosa. Se para o Pai o seu Filho é glorioso, e a noiva é gloriosa para o seu Filho, então para Deus o Pai, a noiva ou a igreja também é gloriosa. Porque o Pai se alegra com o Filho, com aquilo que o Filho está alegre. E o Filho se alegra com aquilo que o Pai está alegre. Então, é assim no coração de Deus, uma alegria, quando os santos estão reunidos. Porque isso alegra o coração do nosso Senhor. Então pense nisso. Essa é a beleza da comunhão eterna. A vida da igreja deve estar fundamentada e alicerçada nessa base.
se nós queremos seguir na caminhada e na vida cristã. Então, na carta aos Efésios, podemos colocar dessa forma: a glória da igreja e a glória de Cristo. Paulo começa essa oração no versículo 14, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. É a primeira menção sobre o Pai aqui nesta oração. E depois ele vai falar que nós só podemos compreender tudo isso na presença, na coletividade, na comunhão dos santos. Nós não podemos avançar em nada, nem no conhecimento, nem no entendimento, nem no amor de Cristo, que excede o entendimento natural, a não ser que nós vivamos essa comunhão uns com os outros. É nessa escola aí que nós iremos crescer, no conhecimento de Cristo, na realidade de Cristo. Não há outra escola, não há outro caminho. Então toda essa oração vai fazer essa exposição, mas ele começa com o Pai. E ele termina falando, então, da igreja. Veja o verso final, o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, esse seu poder é o poder do Espírito Santo. Então seja cuidadoso aí, porque a oração começa com o Pai. Então onde será que o Pai está envolvido aqui? Nós já vamos ver. Conforme o seu poder que opera em nós. Que poder? O poder do Espírito Santo. Se você observar o verso 16, aí, está assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante, essa palavra mediante é a mesma ideia de um mediador. Se o nosso Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens, o Espírito Santo é o mediador entre os homens e Cristo. Compreendeu? Porque esse é o seu ministério. Ele é o Espírito que nos une. Ele é o Espírito de comunhão. Ele é o mediador entre a nossa união com Cristo, para que tenhamos uma união com o nosso Pai Celestial. Isso é essencial. Jesus é o nosso mediador, assim como Ele é o nosso intercessor. Mas o Espírito Santo também é o que intercede por nós. Viu? Por isso que João diz que Ele enviaria um outro Consolador. Os irmãos sabem que aquela palavra é paráclito. Ela está relacionada ao Espírito Santo. Porque Jesus e o Espírito Santo, ambos são os que nos consolam. Não é? Jesus não é o nosso consolador? Não foi Ele que proveu consolação e reconciliação? Sim. Mas o Espírito Santo é que nos consola. Então pense com muito cuidado sobre isso. Assim, quando nós meditamos sobre o derramamento do sangue do Cordeiro, nós temos o primeiro derramamento. E a primeira vez que o sangue foi derramado, de fato foi lá em Gênesis, quando aquele animal foi morto. Ali houve o primeiro derramamento de sangue. E o Senhor na cruz também derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porém, esse primeiro derramamento, o sangue, porque ele sempre vem primeiro. E por causa desse derramar, é que veio uma outra provisão, um outro derramamento. E esse é o derramamento do Espírito Santo. Sem a qual, o primeiro não seria a realidade. Nem para mim e nem para você. A realidade do sangue, ela veio com o derramamento do Espírito Santo. Ele que trouxe a realidade do primeiro derramar, da purificação, do sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, 2 derramamentos são importantes. A unção que foi derramada do Espírito Santo. Então, ele é esse poder, não só poder, mas pessoa, mas ele é um poder mediador. Uma pessoa que media com poder. Sejais fortalecido no homem interior com poder, mediante o Espírito Santo. Então, ele é esse mediador. E o verso 20, conforme o seu poder que opera em nós. O poder mediador do Espírito Santo.
que opera em nós. Aí olha o verso 21. Aí está assim: a Ele a glória. Agora, a Ele a glória. A Ele quem? Porque se for Cristo aqui, não pode ser. Nós estamos falando que o Pai, queridos irmãos, o Filho e o Espírito Santo sempre estão envolvidos. A questão é os nossos olhos. Porque de algum motivo, queridos irmãos, nós estamos restringindo e quem sabe labutando, tentando uma comunhão com o Pai e com o Filho, e ela está deficiente. E talvez nós estamos anos na nossa carreira cristã, e tentando, e tentando, e tentando, e não avançamos. A pergunta foi: aonde está o Espírito Santo na oração de João 17? Nós já vamos achar, porque ele está lá. Porque ela nunca seria real, nem o que o Filho está falando, e não seria real para nós, se ele não estivesse envolvido. E lembre-se que aquela sessão ali, a última sessão do Evangelho de João, onde está essa oração, no capítulo 17, a última sessão do livro fala do quê? De amor. É a última sessão do livro. Ela começa no capítulo 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o final, ou até o fim. É a última sessão do livro, fala de amor. E é dentro dessa sessão de amor que você tem esta oração de amor. Do Pai, do Filho e do Filho para com a igreja. E essa sessão vai até o final do livro, quando então nós temos aquela pergunta de Jesus para Pedro, querendo saber: Pedro, você me ama? Então toda aquela sessão fala de amor. E quando nós falamos desses dois derramamentos, nós estamos falando de amor. Que amor maior há do que este que verteu o sangue na cruz? Que amor maior há de um pai que enviou o seu filho para derramar o sangue por outros? Não é? Não há amor maior do que esse. Você enviaria o seu filho para derramar sangue a favor de outros? Mas foi isso que o Pai fez. Então, esse derramamento, o primeiro, é demonstração de amor. De um amor indissolúvel. Deste que o Filho está falando na oração 17, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu sempre tive junto de Ti. Irmãos, que lição de submissão. Que filho se submeteria a um envio como este? Filho, você vai ser enviado para derramar o seu sangue. Você está sendo enviado para o matadouro. Pai, glorifica-me. São as palavras do Filho. Glorifica o teu nome. E ele vai dizer que eu glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste. Esta é a submissão do Filho, enviado para morrer, enviado para o matadouro, enviado para derramar o sangue e demonstrar a sua compaixão, o seu amor. Este é o primeiro derramamento. Mas Paulo em Romanos vai dizer que o Espírito Santo, que o amor de Deus foi derramado. Escute isso. Derramado. Que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Primeiro derramamento de sangue. O segundo derramamento do Espírito Santo. O primeiro derramamento fala de amor, mas o segundo também fala de amor. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Este derramar, queridos irmãos, o segundo, ele é tão sublime quanto o primeiro.
Nada saberíamos, queridos irmãos, do amor do nosso Senhor, se não fosse o derramar do amor de Cristo por este Espírito Santo. Nada saberíamos sobre o amor e o derramar do sangue do Cordeiro, que nos trouxe justificação, que nos trouxe perdão de pecados, que nos trouxe reconciliação, que nos trouxe união, que nos trouxe paz, gozo, descanso. Guarde no seu coração esses dois derramamentos. Este daqui, o último, o segundo, tem tudo a ver com a unção e o óleo que nos cobre como um bálsamo. Este segundo é um óleo derramado. Irmãos, é o mesmo óleo que foi derramado sobre o Senhor Jesus. É a mesma unção que foi derramado. Ele é ungido de Deus, porque esse óleo foi derramado sobre Ele mesmo, sobre a cabeça, sobre o Senhor. É o Espírito que derramou esse óleo sobre a cabeça do Senhor Jesus. E agora esse Espírito Santo está derramando esse bálsamo sobre o corpo de Cristo. A mesma unção de Cristo, queridos irmãos, é a mesma unção que repousa sobre o corpo de Cristo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que o Espírito Santo encha o seu coração da palavra. Para que a nossa comunhão e nosso gozo seja pleno, como é a oração do Senhor Jesus ali. Ele fala, estou orando por isso, para que vocês possam provar do meu gozo em plenitude. Em pleno deleite, alegria e satisfação. Então a Ele, aí, a glória, é o Pai. Tem que ser o Pai. A oração começou com o Pai. Se você voltar aí no capítulo 1 da carta aos Efésios, verso 17, olha aí, capítulo 1, verso 17 da carta. É uma outra oração de Paulo. Está assim, veja como ele começa. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória. Viu aí? Capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, de toda essa demonstração assombrosa de glória. Porque, irmãos, não é assombrosa? Assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles em nós. Não é assombroso o Senhor pegar esse ciclo triuno, santo e perfeito, e colocar um povo redimido, pecadores, e colocar para dentro desta união, para sermos participantes da sua vida e do seu plano eterno? Não é isso uma cena gloriosa? Ou isso não espanta mais os nossos corações? Se isso não espanta, não assombra, poucas coisas vão assombrar o nosso coração. Talvez nós perdemos o senso de quão pecadores nós somos. Deve ser isso. Porque se nós tivermos esse senso, isso será um assombro. Os discípulos ali são estes, mas está no coração do Filho em primeiro lugar. E depois todos aqueles que vierem a crer no seu nome. E aqui estamos nós. Aqueles discípulos eram tão imperfeitos como nós. Agora eles podiam participar dessa união plena, desde que nós venhamos reconhecer o nosso estado de pecadores. Talvez o pecado se tornou uma coisa tão corriqueira, mas não conseguimos ver bem a nossa condição. Então o Pai da glória, que proveu toda essa cena assombrosa aí de glória, Ele é o Pai da glória. Então lá no verso 1 do capítulo 3 da carta aos Efésios, a Ele seja a glória, o Pai. Agora veja, a Ele seja a glória na igreja. Você viu aí? Que a igreja é também a cena de glória do Deus Pai. A Ele seja a glória aonde? Na igreja. Porque a igreja, ela é a glória também do Pai. A glória
de Deus. A Ele seja a glória na igreja, e agora sim, e em Cristo Jesus. Se viu a ordem? Então, a igreja também glorifica o Pai, e Cristo glorifica a igreja, e a igreja glorifica a Cristo. E assim ele conclui esta oração. Por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Então fechou-se um conjunto. Você consegue separar esse conjunto? Você consegue separar a igreja da glória do Pai? Você consegue separar a glória do Pai da glória da igreja? E a glória da igreja da glória de Cristo? Irmãos, essa é a realidade da vida corporativa, da qual o Espírito Santo nos fez participantes. É por isso que ele vai seguindo no versículo 17, dizendo assim, e aí nós vamos compreender isso melhor. Aí diz assim, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. É por isso que não há outro caminho de plenitude, a não ser esse caminho de comunhão. Comunhão com a palavra, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão uns com os outros. É aí que está o nosso crescimento espiritual. É aí que a cruz irá operar profundamente nos nossos caminhos. É aí que iremos conhecer mais o coração do nosso Senhor. Esse é o lugar, queridos irmãos, para experimentarmos das glórias do nosso Cristo e as verdades sublimes da palavra de Deus. Então vamos lá para João, voltemos lá para João no capítulo 17. Então vamos encontrar aí, rapidamente, onde nós podemos identificar o Espírito Santo envolvido aí nesta oração. Vamos seguir no verso 6. Então, do 1 a 5, nós temos essa relação do Pai e do Filho. A partir do versículo 6, é o coração do Filho, com relação àqueles que o Pai havia confiado. Primeiramente seus discípulos e também todos aqueles que vieram crer no seu nome. Isto é, a igreja, a noiva, aquilo que está no coração do Filho. Então manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a minha palavra. Vamos destacar essa importância aqui. A palavra aparece 5 vezes aí, então ela é importante. Falamos dessa comunhão, Pai, palavra e uns com os outros. Lembra-se disso? A palavra ocupa um lugar principal para que tenhamos uma plena comunhão com a igreja, esta igreja aqui, gloriosa, apague da sua memória instituição, nós estamos falando dessa aqui. Então, estamos falando de comunhão com a igreja, esta igreja gloriosa, que o Pai considera gloriosa, que o Filho considera gloriosa, o corpo de Cristo, habitado pelo Espírito Santo, é esta, não é? Então, nessa comunhão, a palavra precisa encontrar um lugar principal, porque é ela que vai dar sentido a tudo isso, assim como ela dá sentido a essa mesa, ela que dá sentido à nossa vida uns com os outros, ela que dá sentido à cruz. É por isso que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus a palavra da cruz, porque tem uma mensagem da cruz. Então essa palavra que dá sentido à cruz de Cristo, essa palavra que dá sentido à mesa, à comunhão, ao batismo, ao véu e tudo mais. A palavra que dá forma e sentido. O Verbo se fez carne, manifestou, deu forma. Então, tem guardado a tua palavra. Se você voltar aí no capítulo 15 de João,
Quando o Senhor está falando da videira, ele usa uma expressão permanecei aí. João capítulo 15, verso 4. Está assim, ó, permanecei em mim e eu permanecereis em vós. O verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7, veja que essa palavra vai se repetindo, permanecer. Verso 7 está assim, se permanecerdes em mim, está vendo a relação aqui, ó? Porque nós podemos falar assim, não, eu permaneço em ti, mas permanecemos nas tuas palavras. Está vendo a relação de permanecer? Porque ela vai trazer sentido e realidade. Ou melhor, vai trazer a verdade. Se a nossa permanência nele é real. Então, permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós. Aí sim, pedires o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha o verso 10. Vamos seguindo aí melhor. Que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, vai vendo essa relação aí, porque essa é a oração do Senhor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10 então. Se guardardes novamente. Os irmãos estão vendo? Porque eu posso dizer, não, eu permaneço no amor de Cristo. Permanece. Mas você permanece nos mandamentos do Senhor? Você permanece nessa relação com a palavra de Deus? Nós permanecemos na relação de comunhão uns com os outros? Se sim, então permanecemos no seu amor. E podemos dizer que nós permanecemos nele. E ele está em nós. Seguindo aí. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis. Está vendo aí como que um selo de que nós permanecemos no amor é verdadeiro? Está certo? Veja aí o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O que ele está falando? Se você guardar a minha palavra, então é verdade que você permanece no meu amor. Se você não guarda a palavra de Deus, não é verdade que você permanece no amor de Cristo. É só um achismo, não é real. Entendeu? Assim como também, está vendo que ele vai falar dele. Como que Jesus na terra mantinha uma relação de comunhão com seu Pai Celestial? O que Jesus fazia? Senão guardar o quê? As suas palavras no seu coração. As minhas palavras não são minhas palavras, são as palavras do meu Pai. E eu as guardo no meu coração e faço a tua vontade. Foi lido aqui hoje. Hebreus. Dentro em meu coração está a tua lei, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o filho poderia falar assim, eu permaneço no amor do meu Pai. Por quê? Porque eu guardo as suas palavras. Nós permanecemos no amor de Cristo e do Pai. Por quê? Porque guardamos as suas palavras e mantemos comunhão uns com os outros. Então esse amor que foi derramado é real. Essa comunhão e gozo é verdadeira. Estamos falando da plena comunhão na igreja. E a nossa satisfação em Cristo Jesus. Então, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos, está vendo aí, de meu Pai? E no seu amor permaneço. Agora veja o 11 aí. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, dentro de vós, para que a alegria do Filho, essa alegria que ele teve sempre com o seu Pai, agora esteja não apenas entre ele e o Pai. Veja isso. Mas que essa alegria do seu coração, do coração do Filho, esteja agora nos nossos corações. É isso que ele está falando. Assim como eu tenho uma alegria plena no meu Pai, e o Pai tem uma alegria e gozo pleno em mim, o meu desejo é que vocês tenham o mesmo gozo e a mesma alegria que eles sempre tiveram. Então, veja aí, para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja pleno, completo.
Não é bonito? Não é maravilhoso? Que o Senhor ganhe os nossos corações. Aí você vai para a oração de João, novamente, 17. Nós já vamos terminar. Paramos aí no versículo 6, então. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, que eu vim de dentro de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles, está vendo aí o sumo sacerdote, o intercessor? É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Teus de quem? Do Pai. Porque foi o Pai que confiou ao Filho. São teus. Por isso que Efésios fala, a Ele, o Pai, seja a glória. Porque são teus. Pertence a Ele. Paulo usa a expressão ali, família de Deus. Família do Pai. Não há nada mais elevado ali. Paulo está dizendo que não há outra família mais suprema, sublime. Né? Verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Aqui era do Pai e do Filho. Era somente deles. Mas agora, elas são nossas. Então está assim. E neles, agora, neles quem? Na igreja. No corpo de Cristo. Aonde que Cristo, queridos irmãos, hoje é glorificado. Irmãos, só nos resta, sabe o quê? Um clamor por revelação. Uma súplica no teu coração, no meu coração. Para que o Espírito Santo rasgue os nossos olhos. Para que o seu coração seja inundado com isso. Sabe o resultado? Se isso acontecer, nossa vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser. Se isso ocupar o nosso coração, não vai ser. Tenho certeza que não vai ser. Porque isso é o cerne do coração do nosso Pai e do Filho. Para que neles, na igreja, o Senhor seja glorificado. Neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então vamos parar aqui e vamos encerrar aqui, por causa do tempo. O ideal se pudesse seguir, sem hora para terminar, e deixar que o Espírito Santo de alguma maneira falasse o nosso coração. Talvez a hora que ele começa a querer falar algo, nós temos que encerrar. Mas vamos ficar com essa última frase aqui. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A pergunta aqui é, nós quem? Se a sua resposta é o Pai e o Filho, você já errou. Você já partiu o Deus triuno. Porque quem uniu nesta comunhão, quem une o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falando dessas três pessoas, é o Espírito Santo. Ele que está envolvido com as três pessoas. Irmãos, ele é o Espírito de comunhão desde a eternidade. Ele não é o Espírito de comunhão quando a igreja manifestou na terra. Ele é o Espírito de comunhão desde a eternidade. Nós, aqui, Pai, Filho e Espírito Santo.
Sabe por que nós achamos que é só o Pai e o Filho? Porque nós não estamos vendo esse ciclo triuno. E aqui está a nossa deficiência. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho e com o Espírito Santo. Senão não existiria nenhuma comunhão uns com os outros. Essa é a sublime comunhão que Paulo chama na sua carta aos Efésios da comunhão do mistério. A palavra lá nas nossas versões está dispensação, mas não é. A palavra lá é koinonia, ali no capítulo 3 mesmo. Manifestar qual seja a comunhão do mistério. O mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. E agora foi revelado essa comunhão do mistério. Ela é a comunhão suprema, queridos irmãos. A mais elevada. Nós não começamos aí na nossa vida cristã, é natural. Nós começamos de outra maneira. Mas o desejo do Senhor é que a gente vá avançando e possa tocar nessa comunhão suprema, a comunhão do mistério, que a nós foi revelada. Então, nós aí, Pai, Filho e o Espírito Santo. É a mesma coisa que você ler Gênesis, quando é feito um conselho para resolver o que se faria. Então, resolver o quê? Façamos o homem. Quem está envolvido no façamos o homem? Só Deus, o Criador? Não. Está envolvido o Deus Criador, o Filho e o Espírito Santo. Porque quem vai soprar o fôlego de vida é o Espírito. Então, que o Senhor nos ajude. E vamos concluir por aqui. E depois seguimos com a ajuda do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Teu Espírito deixou esta Tua oração tão bela e tão preciosa. Tudo que nós fazemos é nos colocar diante da presença do Teu Espírito Santo, para que assim Ele nos mostre o Teu coração, o coração do nosso Pai, e o lugar que nós temos em Ti mesmo, o lugar da igreja, o lugar da noiva. Obrigado, ó Senhor, porque ainda que nós não merecêssemos nada disso, sabemos que o Teu coração também se ocupa com a igreja e anela por ela. Obrigado porque este é o Teu amor para conosco. Te louvamos, ó Deus, e entregamos essas Tuas palavras a Ti mesmo, para que o Senhor continue ganhando o nosso coração. É o que nós te pedimos. Faz isso por amor de Ti mesmo e do Teu próprio nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.